Marcos 5, a partir do verso 1, diz assim: Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros, ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Tem uma inversão aqui, né? Então o versículo 8, ele acontece antes do 7. Né? Jesus, ele fala para sair daquele homem, o espírito imundo, e aí sim, né, no verso 7, ele dá essa resposta. Então Jesus, verso 9, ele perguntou: Qual é o seu nome? Respondeu ele: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Deus, por essa noite, pela oportunidade de estarmos diante de Ti, Senhor, para celebrar mais um ano, Deus, da nossa igreja. Te agradecemos, Senhor, e te pedimos em misericórdia. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Fala ao nosso coração, ao nosso entendimento, Deus, naquilo que precisamos, que essa palavra venha ao encontro das nossas necessidades, Senhor, e venha nos ajudar a resolver questões que às vezes temos internas que só o Senhor pode resolver. Nós pedimos, Senhor, que essa palavra transmita a Tua verdade, o Teu desejo sobre nós. E embora, Deus, seja o aniversário da nossa igreja, te pedimos, em especial, um presente para os nossos corações, Deus. Um presente para o nosso espírito, Deus, para a nossa alma, no sentido da cura, da libertação, da transformação da qual tanto precisamos, Senhor. Seja uma noite de uma grande distribuição de presentes espirituais da Tua parte, Deus, e que o Teu povo possa sair feliz, sabendo que o Senhor segue operando no nosso meio. Toca a nossa mente, Deus, o nosso coração, não nos deixe ser enganados, Deus, e transmita a verdade da Tua palavra para nós. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Você pode se assentar? Amém? Esse texto que a gente acabou de ler, encontra-se em Marcos, como a gente bem falou, e ele costuma trazer algumas dificuldades, eventualmente, para os leitores. Talvez você já tenha visto esse texto em Marcos, ou tenha visto esse texto em outros evangelhos. Essa narrativa com relação ao homem endemoniado, que foi curado por Jesus e que era acometido de um problema de uma legião, aparece em 3 dos 4 evangelhos. Aparece em Marcos, aparece em Mateus e aparece em Lucas. Não aparece em João. Como os irmãos devem saber, mas eu sempre faço questão de falar, porque às vezes tem alguém novo ouvindo a gente em casa, às vezes tem alguém aqui visitando que também não sabe disso, é importante explicar. Dos 4 evangelhos, 3 deles são muito parecidos. Um é muito diferente, que é o João.
O de João a gente até fala que ele é mais elevado em nível cristológico. O que é isso, no final das contas? Ele tem uma linguagem mais rebuscada. Tanto que João começa falando que Jesus é o verbo. Você fica perdido. Como assim Jesus é o verbo? Não, ele é a palavra que se fez carne e tal. Então ele é mais elaborado, ele é mais sofisticado, que a gente fala em termos cristológicos. Mateus, Marcos e Lucas são mais simples, mais diretos ao ponto. Tanto é verdade que geralmente nós sugerimos que quando a pessoa se converte, ela não comece por João em si. Começa por Marcos, que é mais simples, é mais objetivo. Começa por Lucas, que teve um cuidado ali descritivo das coisas e pode te ajudar. Marcos, Lucas e João, portanto, têm o mesmo, sim, ótico. Então, são os evangelhos sinóticos. Eles contam a mesma história. Se você for acompanhar, eles têm a mesma trajetória, os mesmos eventos, com eventuais diferenças narrativas, o que é normal. Porque se eu peço para os irmãos para narrarem alguns eventos com relação aos últimos anos, e eu vou pegar a soma das falas dos irmãos, a história não vai ser exatamente igual. Porque aí não é a história como aconteceu, é a memória de cada um. Né? Porque é a experiência, como cada um acumulou, como cada um viveu, como cada um viu e registrou aquilo. Tanto é verdade que muitas vezes as pessoas não têm nem nome. O homem é endemoniado. Certamente, depois que ele foi liberto, ele falou o seu nome. Mas não foi escrito no momento. Ninguém estava anotando enquanto andava com Jesus. São escritos muito posteriores. E, supostamente, né, pelo menos temos essa impressão, que o mais recente deles é Marcos. Aliás, o mais antigo deles, né? O primeiro deles teria sido Marcos e os outros teriam sido escritos na soma das memórias, fazendo uso de Marcos como referência e de um outro evangelho que a gente chama de evangelho que, como se fosse um manuscrito primitivo do qual a gente não tem conhecimento original, ok? E aí as histórias foram sendo compiladas, foram sendo escritas e temos essas versões as quais nós lemos. Mas qual é o grande desafio desse texto? É porque a narrativa de Mateus, Marcos e Lucas difere bastante em algumas coisas. E isso dá margem para os incrédulos. Os incrédulos pegam essas diferenças narrativas e falam, tá vendo? Essa é a prova cabal de que o texto bíblico mente. Isso é a prova cabal de que isso é uma invenção. É a prova cabal de que esse texto não é fidedigno. Quer dizer, é uma narrativa teológica de homens que querem ver em Jesus alguma coisa que ele certamente não é. E por que as pessoas falam isso? Porque tem três coisas aqui que diferem de um texto para o outro e eu quero resolver isso antes, porque talvez depois você pegue esse texto ou então pegue o outro texto de outro livro sobre isso e você vai encontrar as diferenças. E eu quero já antecipar para você isso nessa palavra. A gente tem, primeira coisa, por exemplo, nesse texto aqui de Marcos, a citação de que Jesus estava na região dos Gerazenos. Você viu isso? O primeiro versículo fala isso. Jesus estava na região dos Gerazenos. E nós temos um problema já aí, porque Marcos e Lucas falam que Jesus estava na região, na macro-região de Gerasa. Já Mateus fala que a região na qual eles estavam era a região de Gadara. E são regiões diferentes. Então, talvez alguém tenha copiado errado, pode ser. Talvez eles tenham memórias diferentes ou não lembre do nome certinho, pode ser também. Pode ser também uma aproximação com a macro-região, porque nem Gerasa, nem Gadara são cidades litorâneas. Nenhuma das duas são cidades litorâneas. Então, talvez o que esteja falando é o seguinte, olha, Jesus chegou na margem leste da Galileia, do Mar da Galileia, amém? Chegou na margem leste do Mar da Galileia, e naquela região que faz parte da macro-região de Gadara, ou que faz parte da macro-região de Gerasa, e Jesus operou alguma coisa. Ah, mas onde foi especificamente nessa macro-região? Ali no leste da Galileia. Qual era o nome certinho? Não importa, é nessa macro-região. Seria como Jesus operar um milagre, para você entender. Lá pelo Grajaú, e a gente fala, aí Jesus andando pela Tijuca. É grande Tijuca. Aí o outro vai falar assim, não, Jesus estava no Andaraí. Nenhum dos dois está mentindo. Mas são perspectivas diferentes do mesmo evento e, obviamente, a cartografia mental de cada um difere e, portanto, isso vai incidir sobre o texto, porque o texto bíblico, eu quero que você entenda isso, ele não é psicografado. Ele é escrito por pessoas, ele tem um registro, ele tem alguma coisa nesse sentido, então há uma diferençazinha. Mas isso, na verdade, dá mais força para o texto, porque demonstra que são homens comuns, com suas memórias, narrando os mesmos eventos, com diferenças pontuais que não atentam contra um texto de modo nenhum. Gerasa, mais ou menos 50 quilômetros do litoral, é distante. Gadara, um pouco mais perto, 8 a 7 quilômetros. Alguns falam que é a terra dos Gergesenos,
Então veja que há diferença nas tradições, mas os três textos concordam com a mesma coisa, que é o quê? Que Jesus chega na margem leste da Galileia e ali opera o milagre. Inclusive, algum dia, quando todos nós aqui fomos fazer uma caravana para Israel, quando Deus nos permitir, há um passeio lá, quem não falou amém está perdendo a oportunidade. Quando a gente chega na parte leste, eu já estou profetizando, quando a gente chega, né? A gente está chegando já. Na parte leste, ali na Galileia, tem um entreposto que é a cidade de Curse. Falam que é ali que é esse evento. Então é uma cidade ali naquela região que dizem que é onde Jesus fez a cura do endemoniado e esses porcos foram lançados no precipício. Amém? Então você vai ter uma dificuldade geográfica, mas ela pode ser superada pelo reconhecimento de que há diferentes percepções cartográficas e também que o ser humano, ele na escrita, ele comete equívocos, ele pode jogar um outro nome um pouco diferente, mas isso não corrompe o texto, porque a gente sabe onde se situa isso na Galileia, região sudeste da Galileia. Amém? É a primeira coisa do texto importante para a gente. A segunda coisa, e detalhe, porque ele fala região, né? Ele não fala cidade. Então, não fala cidade de Gadara, nem cidade de Gerasa, região. Aí fica muito aberto mesmo. Segunda coisa, no texto de Marcos e Mateus, ele fala que Jesus estava no mar da Galileia. E Lucas fala que Jesus estava no lago. Olha aí o erro, né? Jesus está no mar ou está no lago? Tem uma coisa em comum, os dois têm água. Glória a Deus por isso. E o mar da Galileia não é um mar. Você sabe disso. O mar da Galileia é o quê? É um lago. Então, na verdade, o nome está errado. Mas é um nome, né? A gente chama o cantor Belo de Belo e nem por isso ele necessariamente é belo. Brincadeira, o Belo é bonito, Deus o abençoe profundamente, amém? Que Deus o alcance, ele e sua família. Amém, igreja? Amém. Os irmãos, não converte não, tem que converter, irmãos. Não, deixa ele não, converte, Deus alcança o Belo também, amém? Então o nome não é a coisa, né? O mar da Galileia, ok, é um lago. Então não tem dificuldade nisso. Um está sendo mais descritivo, concretamente, Jesus está no lago, e o outro chama pelo nome Mar da Galileia. Esse problema é tranquilo. E aí tem um terceiro problema, que geralmente trava o pessoal. Por quê? Porque Marcos e Lucas citam que havia um endemoniado. Mateus cita que há 2 endemoniados. E aí o pessoal pira, tem alguém mentindo. Irmãos, se tem 2, tem pelo menos um. Já começamos por aí. E possivelmente esses 2 endemoniados que foram narrados por Mateus foram curados por Jesus, foram libertados. Talvez houvesse até mais pessoas endemoniadas que foram libertas por Jesus. Mateus registrou 2. Marcos e Lucas foram mais detalhistas ao registrar o caso específico de um e deram detalhes. Porque Mateus só fala, Jesus curou 2 endemoniados, libertou 2 endemoniados e seguiu o seu caminho. Não dá profundidade narrativa para a história do personagem. Já Marcos e Lucas falam, Jesus libertou esse homem ficou são, as pessoas viram, e como nós vimos aqui, no final ele ainda fala, eu posso te acompanhar? Eu posso seguir essa escola de discípulos que você tem? Eu posso te acompanhar, mestre, para onde você vai? Então Marcos dá mais detalhes. E a gente percebe, gente, esse tipo de inconveniente narrativo em vários textos bíblicos. Por exemplo, tem um texto que fala que Jesus curou na entrada da cidade. O outro evangelho fala que foi na saída. Jesus curou na transição. Se ele estava entrando ou estava saindo na hora, o copista não lembra. Não faz diferença, tá entendendo? Não faz muita diferença para a certeza que o quê? Jesus operou o milagre. E aí, mesmo que você tenha uma dúvida se Jesus opera o milagre, Jesus é tão bom que ele continua operando. Para que não haja dúvida que aquilo que ele fez, ele segue fazendo. Não é só uma narrativa perdida do tipo, olha, Jesus fez, mas falam que fez, mas eu não tenho nem como afirmar. Mas mesmo que no teu coração você possa ter alguma dúvida, saiba que Jesus pode hoje operar na tua vida um milagre. Jesus pode curar uma doença que você tem hoje. Ele não é obrigado a fazer, mas ele o faz para, às vezes, testificar da obra dele, para que não haja dúvida do seu poder e operação. Então ele faz. Ele pode te curar essa noite, ele pode te libertar, ele pode ajustar o teu coração em questões que ninguém consegue ajustar. O mesmo Jesus que operou naquele momento, opera hoje. E Marcos dá a descrição específica de um deles. Esse homem que estava ali abandonado, largado, visto como praticamente um indigente, um pária social, que não tinha dignidade alguma e que recebeu dignidade a partir do contato de Jesus. E talvez
você se pergunte por que num culto de aniversário essa palavra. Irmãos, todos nós, em algum sentido, fomos esse homem perdido em algum momento. Talvez não tenhamos chegado ao nível que ele chegou. Talvez não tenhamos ido tão baixo. Talvez não tenhamos sido tão dominados como ele foi. Mas todos nós, em algum momento, estivemos perdidos. E nesse ano, no agradecimento, nós temos que lembrar de onde Jesus nos tirou, para também sabermos para onde Jesus quer nos levar. Olhar para trás é importante para saber desenhar o futuro. Às vezes há uma tendência de olhar o passado como uma coisa superada. Eu sempre gosto de olhar o passado como uma tradição que me informa. Essa tradição me informa de alguma coisa. Ah, não, o passado. Não, é com o passado que eu aprendo. É com os anciãos que eu aprendo. É com a palavra que foi escrita há 2000 anos atrás que eu aprendo. O passado nos informa. E olhar para trás e ver quão bondoso foi Deus conosco, nos dá uma direção, nos dá a projeção. Então essa palavra, na minha concepção, tem tudo a ver com o culto de aniversário. Amém? Então são as 3 questões que talvez possam trazer dificuldade com o texto que nós temos por resolvido. Legal? Podemos seguir? Então, quais são os 4 pontos centrais que eu acho que são a espinha dorsal dessa história que nós lemos? Primeira coisa, que Jesus chega a uma cidade, a uma área litorânea, na macro-região Gerasa, Gadara, Gergesa, não importa, que faz parte da chamada Decápolis. Deca, 10. Polis, cidade. Então, é uma região de 10 cidades, cidades essas que não eram dominadas por judeus em si. Então, os hábitos culturais não eram hábitos judaicos, o que ajuda a explicar a presença dos porcos. Porque judeus não criam porcos porque não consomem porcos. Como os hábitos culturais eram outros, ali estavam os porcos. Então, a primeira coisa, Jesus e seus discípulos chegam nessa região. Segunda coisa que o texto nos informa na sua espinha dorsal é que Jesus liberta o homem de uma legião. Então, significa que tinha muita coisa ali. Ele estava carregado de demônios. Demônios que o afligiam dia e noite, que o perturbavam e que faziam com que ele atentasse contra a sua própria dignidade, contra o seu próprio corpo. Certamente desejavam-no matar. Mas a misericórdia de Deus o sustentou até que ele pudesse encontrar Jesus. E muitas vezes Deus está fazendo isso com seus parentes. Deus está sustentando alguns parentes seus na misericórdia, para que haja uma oportunidade de Jesus fazer um grande milagre. E eu te peço que você continue orando por esse parente. Que você permaneça em oração, que você não fale assim, Senhor, para mim já era, para mim não dá. Continue orando, porque quem faz a obra é o Senhor. Mas Deus precisa de um povo que ore e tenha fé na operação do milagre. Que não seja uma coisa distante, mas seja uma coisa concreta para nós. Alguns críticos dizem, inclusive, que o escritor deu uma cutucada no Império Romano aqui, porque legião é o nome também do grupamento militar romano. Então, legião, então ele botou legião para poder cutucar Roma. Talvez seja verdade, talvez não seja. Talvez os demônios tenham se apresentado como legião. Talvez tenham falado, somos muitos. O fato é que tinha muito demônio perturbando a vida desse homem. Terceira coisa que a história mostra para a gente, como narrada, é que os demônios são enviados aos porcos, que se precipitam. E aqui é um texto muito difícil de produzir doutrina, né? Então quer dizer que o meu cachorro pode... Irmão, não vou produzir doutrina com isso. O fato é que os demônios imploram para que Jesus os deixe naquela região. E Jesus fala, então vai para os porcos e saiam fora. Talvez seja uma forma até de Jesus marcar o seu judaísmo, porque a gente não pode esquecer que, embora nós sejamos cristãos, Jesus era judeu. E Jesus cumpriu o judaísmo. Ele cumpriu aquilo para que nós não precisássemos cumprir, para que nós pudéssemos cumprir a lei nele. Amém? Jesus cumpre a lei. Ele fala, não vim o quê? Tirar a lei, eu não vim abolir a lei, eu vim para cumprir a lei. Então ele cumpre a lei e agora nós não precisamos cumprir a lei de Moisés tal como eles cumpriam. Nós cumprimos a lei em Jesus. O apóstolo Paulo fala o que para nós? Nós éramos tutelados pela lei. Agora somos tutelados por Jesus, pela graça de Jesus, porque nele cumprimos todas as questões que estavam na lei mosaica. Cumprimos tudo. Por isso que fala que a lei, a letra mata, a letra que mata aqui não é teologia ou Bíblia. Pô, teologia vai matar alguém? Vai fazer mal? É a Bíblia vai fazer mal para alguém? Não, a letra, ela mata. Por quê? Porque a lei de Moisés, ela denunciava o pecado. Ela mata. Mas o Espírito vivifica. Então, em Jesus, mais do que a denúncia da lei, mais do que a denúncia do pecado, temos a garantia da salvação. Legal? Amém?
Depois da edição, você vai ter que cortar esse meu pedido aqui. Eu preciso desse ar-condicionado, que está começando a me apertar aqui o calor. Não sei se alguém mexeu alguma coisa. Depois na edição a gente corta isso aqui, porque senão eu não vou fechar essa palavra não, meus irmãos. Eu estou com um botão até aqui em cima, né? Me ajuda, em nome de Jesus, alguém aí. Vem, Davinho, me ajuda aqui. Isso, meu amigo, vem. Legal, glória a Deus pela tua vida. Porque senão os irmãos vão ver eu desfalecer, né? Não sei qual que você vai fazer, mas faça conforme a tua vontade. Porque eu estou precisando, cara. Começou a ficar quente do nada. Amém. Eu vou esperar ele sair para depois a gente cortar bonitinho para subir para o... Amém? Legal. Então, seguindo, né? Nós vamos para o quarto ponto. Legal? Então, a gente cumpre em Jesus. Antes disso, a gente cumpre em Jesus. Beleza? Nós cumprimos nele todas as coisas, porque ele já fez por nós. Então, nós não precisamos seguir a lei. A lei é cumprida em Jesus. É claro que, moralmente, aquela moralidade da lei permanece em nós. Nós não temos salvo-conduto para fazermos qualquer coisa. Não é assim que funciona. Nós guiamos a nossa vida segundo a vontade de Jesus. Amém? E a quarta coisa que o texto mostra para a gente é que o homem do barco suplica para acompanhar Jesus. E esse é o grande mote dessa palavra dessa noite. Um homem que é curado, ele suplica, ele pede, Senhor, deixa eu ir com vocês. Não me deixa ficar mais aqui. Me deixa acompanhar o seu grupo. E a partir disso eu levantei aqui 3 pontos sobre os quais a gente pode se debruçar essa noite, que serão importantes, acredito eu, não só para esse culto, mas para a nossa vida, para ajustar alguns pensamentos nossos, para nos fazer perceber talvez qual seria a vontade de Deus para nós nesses próximos passos do nosso ano que se inicia. A primeira coisa que essa situação me mostra é que Jesus às vezes fala não. E ainda não é o ponto central, mas vai chegar no ponto. Jesus fala não. E às vezes a gente acha que a gente tem que só falar sim. Mas o próprio Jesus fala não. E nós precisamos também aprender a falar não algumas vezes, amém? Não quando uma coisa não é a direção de Deus. Não quando não é adequado. Pessoas que têm muita amabilidade, são muito afáveis, têm muita dificuldade de falar não. Mas você tem que praticar falar não. Às vezes é importante. E é claro que alguns têm muita facilidade de falar não, então você talvez tenha que praticar ser mais concessivo. Mas o fato é que Jesus fala não, por quê? E aí vem o ponto dessa noite. Primeiro ponto, porque não basta ter energia. É preciso ter direção. O homem estava muito disposto. Porque você pensa o seguinte, ele ficou muito tempo naquela situação. Muito tempo perdido, muito tempo endemoniado, muito tempo sem usufruir o melhor. E ele subitamente se vê liberto. Ele se vê talvez com uma energia que ele sequer sabia que ele tinha. Ele se vê naquele momento, aquele instante era o melhor momento da vida daquele homem. Um homem que tinha sido abandonado pela sua família, que era largado pela sociedade, que certamente não tinha contato com ninguém, porque ninguém vai conseguir falar com esse cara que fica se cortando, ele pode machucar alguém, e que só está vivo porque talvez alguém o alimente. Alguém chega perto ali, e infelizmente isso acontece muito, né? Às vezes tem até mendigos em bairro que todo mundo sabe quem é, não é verdade? Que tem até apelido no bairro. As pessoas conhecem. E às vezes ele fosse o endemoniado, ou então o doidão do sepulcro. Eu não sei como ele era chamado, mas de alguma forma ele era chamado. E as pessoas chegavam e talvez deixavam uma comida ali e saíam fora. Ninguém consegue ter relacionamento com esse cara. Eu lembro que uma certa ocasião, quando eu era jovem, né? Quando eu era mais novo, estava começando a dar aula, eu dava aula no pré-vestibular comunitário da Vila Olímpica da Mangueira. Eu não ganhava nada, era um pré-vestibular comunitário. Mas era uma oportunidade para eu começar a me formar como professor, para ter o hábito mesmo da sala de aula, pegar o jeito e tal. No primeiro período da faculdade, eu comecei a dar aula ali e já me descobri. E eu dividi a história com um amigo meu, né? De quem, inclusive, sou padrinho de casamento. Ele fazia aula de história geral e eu fazia a aula que eu prefiro até hoje, que é a história do Brasil, né? E a gente, voltando de ônibus um dia, estávamos, como todo jovem que se preza, sentando mais ao fundo, não é verdade? Quem senta mais na frente? O trabalhador, que quer um silêncio maior. Lá no fundo, o jovem que vem da escola, que já fomos nós e hoje todos nós, sem exceção, não gostamos. Porque eles entram e meu irmão, tu fala, eu fui assim. Eu não aguento, não é possível que eu falei desse jeito. E lá, meu irmão, o cara surfa no ônibus. Aquela bagunça. Mas a gente estou no fundo, eu e ele conversando.
E aí o ônibus foi parando perto de um ponto ali próximo ao Erge. E aí eu conversando com ele, Gustavo, o nome do meu amigo Gustavinho. Então, Gustavinho e tal, do nada, um monte de arroz na minha cara. Plá! Um monte de arroz. Ainda tava aquele cheiro de azedo. E a gente olha, era um mendigo que passou ainda, foi, passou e foi. E é claro que a nossa reação foi rir loucamente. Não tem o que fazer, já tomou arroz na cara, vou descer, vou brigar com o mendigo que não, entendeu? Que está gritando, que não tá em si, ele não está racionalizando nada. Então aquela situação foi engraçada pra gente, do nada, e veio com o laminado, com alumínio, assim, plau, veio tudo. E pegou a gente, ainda bem que não tinha feijão. Porque senão a gente ia sair todo sujo, mas todo sujo, cara. Ah, não, veio só o arroz lá, a gente riu. É uma história da qual a gente ri até hoje. Eu tinha o cabelo maior, então tinha arroz no meu cabelo, tudo aqui e tal. A gente ri disso. Foi engraçado porque foi uma vez. Foi engraçado porque foi uma ocasião isolada. Dá para contar? Porque lembra daquele dia? Porque foi um dia. Mas se fosse todos os dias, seria impossível achar graça. Seria impossível rir. Seria impossível ter relacionamento em função disso aí. Seria impossível. E era esse homem, não tinha como achar graça. Ninguém tinha contato com ele, provavelmente. Então, um homem completamente abandonado. E abandonado pela sua família. Ele certamente tinha alguma família, porque Jesus manda ele voltar para os seus. Então, ele tinha alguém, ele tinha um lugar que ele chamava de lar, mas ele foi largado ali. Então, tudo o que ele mais queria era um recomeço. Ele precisava recomeçar. E Jesus chegou na porta dele, ele falou, eu não largo mais ele. Eu não vou largar mais esse Jesus. Eu quero ir com você. Eu quero entrar nesse barco e talvez ele nem tenha perguntado para onde é que você vai. Eu só quero ir contigo. Talvez ele tenha entendido até mais rápido do que Pedro que Jesus era o lugar. Jesus é o lugar. Para quem eu vou, para onde eu vou, é o Senhor. Eu quero ir com o Senhor. E Jesus fala para ele, não. Jesus fala não para ele. E às vezes nós estamos como esse homem, cheio de energia, com muita disposição, com muita vontade, com muito desejo de realizar algumas coisas. Mas nos falta ouvir se Jesus quer dar esse direcionamento para nós. E a gente deseja que Jesus fale sim para aquilo que atende às expectativas do nosso coração. Senhor, eu sinto que eu devo fazer isso, eu gosto muito disso. E Jesus está falando para você, não, mas você está insistindo. Porque não é a direção dele para a sua vida. Então nós precisamos rever as nossas compreensões com relação a isso. Não basta energia. Energia sem direção é caminho para o dispêndio, para perder. A gente perde energia quando a gente aloca a coisa errada. A gente tem que ter a energia correta na direção certa. Jesus queria essa energia, mas não acompanhando a gente, voltando para os seus. Essa era a expectativa de Jesus. Então, esse caso serve, creio eu, para nós pensarmos sobre a fundação das nossas percepções como igreja. E eu quero fazer algumas perguntas para os irmãos sobre o nosso perfil de vida cristã, sobre a nossa energia, sobre o que alocamos como energia, né, nas coisas que fazemos. E essas perguntas são totalmente retóricas, ninguém precisa falar, você vai responder na sua cabeça, amém? Eu vou te perguntar e você responde aqui, legal? E aí são algumas perguntas do tipo, porque são baseadas em funções, né, ofícios que nós temos na igreja, coisas que todos nós fazemos, inclusive eu fiz questão de colocar aqui muitas das áreas pelas quais eu passei, para que fique evidente para os irmãos que não é nada com o segmento, é sobre ser igreja, amém? Qual é a coisa mais importante para um pregador? Qual que é a coisa que ele mais tem que buscar? Qual que é a característica que ele tem mais que ter? Qual é a coisa mais importante para um pregador numa igreja? Qual é a coisa mais importante para um músico? O cara que é músico, ele precisa do quê? Para um operador de mídia. Qual é a coisa mais importante para um diácono? Qual é a coisa mais importante para um líder de juventude? Qual é a coisa mais importante para alguém que nos recebe na porta, um recepcionista de igreja? Talvez suas respostas tenham levado em consideração a particularidade da pergunta. Você tenha falado assim, a coisa mais importante para um pregador talvez seja conhecer a palavra, falar bem, talvez dominar hebraico, uma língua original. Talvez para um músico você tenha falado a coisa mais importante seja ele estudar música, ele ser afinado, ele ser dedicado a essa obra. Talvez você tenha falado para cada uma dessas coisas uma particularidade relativa ao ofício.
E isso demonstra como nós somos facilmente ludibriados pelas nossas impressões. Porque a resposta correta para todas essas coisas é orar e ler as Escrituras. É a mesma resposta para todas as perguntas. Só que a gente é muito ludibriado pelas nossas impressões. A gente fala, não, um músico tem que mais estudar música, um pregador mais a palavra, um diácono estar atento ao que acontece no culto, alguém da portaria estar sorrindo. E todas essas coisas são verdade, porque elas fazem parte dos nossos ofícios, mas elas não são a fundação dos nossos ofícios. A fundação do nosso ofício é orar e ler as Escrituras. Então, se você exerce qualquer coisa na sua vida, se você quer fazer qualquer coisa para Deus, antes de procurar se especializar, procure orar e ler as Escrituras. Procure saber qual é a direção do Senhor para a tua vida. Procure saber o que Ele quer fazer em você e através de você. Porque todo o resto, ele é produto da nossa convivência, é produto da instituição igreja, é produto dos nossos interesses como comunidade. Mas aquilo que estabelece o seu vínculo com Deus não é isso. Porque a sua identidade não é pregador, a sua identidade não é músico, a sua identidade não é diácono, a sua identidade é filho. E como filho, o seu relacionamento tem que ser a base. E na sequência disso, a segunda resposta possível é dirigir a adoração. Em tudo que eu faço, eu dirijo a adoração. Como pregador, eu tenho que dirigir a adoração, não é sobre mim, é sobre Jesus. Como músico, eu dirijo a adoração, não é sobre mim, é sobre Jesus. Como alguém que está na porta, não é sobre mim, é sobre Jesus. Como alguém que está na mídia, não é sobre mim, é sobre Jesus. Tudo que eu faço é para dirigir a adoração para Ele. Eu quero que olhem para mim para fazer assim, ó. Para eu apontar. Eu falar, é aquele ali, ó, aquele caminho, é para Ele. A gente chama a atenção, talvez, pelos talentos que temos, para direcionarmos os olhares para aquele que deve ser visto. Para aquele que, de fato, pode libertar. Então, a gente precisa, sim, ter energia. Mas nós precisamos ter a direção de Deus. E a direção de Deus, meus irmãos, vem através de buscá-lo. Vem através de coisas simples como orar e ler as Escrituras, que muitas vezes são negligenciadas por nós, porque nós queremos um novo mapa do tesouro para além daquele que Deus já nos deu. Deus já nos deu a direção. Não há nada inventivo, não há nada novo que possa ser mais disruptivo, mais revolucionário, mais transformador do que a palavra de Deus para nós. Amém? Segunda coisa. E aí isso foi produto de uma conversa. Eu lembro que alguns jovens aqui vão lembrar disso um dia. Inclusive essa palavra nasceu muito dessa conversa. Lembro que um dia acabou o culto e nós ficamos conversando ali. Alguns vão lembrar disso. Alguns jovens ficam conversando ali. E a gente começou a falar sobre o tema da cura. Como Deus cura a gente, como Deus trabalha no nosso coração, como Deus faz coisas com a gente. E aquela conversa abriu o caminho para uma reflexão, para uma ministração da parte de Deus que deu origem a essa palavra. E ela começou por esse ponto. E qual é o grande ponto, que é o segundo ponto? Que Deus te cura para curar. Deus te cura não para você ser curado apenas, embora Ele se preocupe com você. Mas Ele também deseja que você seja canal de bênção para as pessoas. Deus te cura para curar alguém. Para você ser bênção na vida de alguém. A gente precisa destacar que Jesus pede que Ele volte à família dele. Você foi curado, meu filho, agora vai lá na sua família. Vai lá falar com eles. Vai lá transmitir o que eu fiz. Vai contar dos meus feitos. E talvez esse texto possa causar estranhamento em alguns. Porque na concepção de alguns, isso entraria em choque, um choque falso, em breve veremos que é um choque falso, mas entraria em choque com o texto que está em Lucas 14, no qual Jesus fala, se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Aí você fala, e agora como é que você sai dessa? Porque está escrito que tem que largar todo mundo, né? Não pode ficar preso a ninguém. E agora Jesus mandou voltar para a família? 2 papos, Jesus. Como é que é isso? É para poder deixar a família ou para poder correr para a família? Jesus não está entendendo o que ele quer. Irmãos, é preciso ler o contexto da palavra. Versículo é uma invenção do nosso tempo. O texto foi escrito de modo corrido, não é à toa. Ele tem um sentido total. Vamos dar uma olhadinha em Lucas 14? Ela não precisa nem abrir sua Bíblia, ela vai abrir aqui para a gente. E eu vou lendo aqui. Lucas 14, do verso 16 ao verso 24, aliás, ao verso 27, diz assim, ó. Jesus, contudo, declarou, então Jesus falando, contando uma história. Certo homem estava preparando um notável banquete e convidou
Muitas pessoas. Jesus está falando de si aqui. Ele está brincando com a seu próprio reinado. Legal? Próximo à hora do início da ceia, enviou seu servo para anunciar aos que haviam sido convidados: vinde, eis que tudo está preparado para vós. Contudo, um por um, começaram a declinar com desculpas. O primeiro alegou: acabei de adquirir uma grande propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, queira desculpar-me. E talvez para o nosso tempo seria: Senhor, eu não posso me dedicar agora, porque eu tenho que fazer muita hora extra, porque eu entrei no financiamento de uma casa, porque eu adquiri um bem para mim, para minha família, e não há nenhum problema em fazê-lo. Mas, Senhor, o Senhor entende. Eu não tenho como fazer nada pelo Senhor agora, porque eu preciso cuidar da minha família. E aí segue. Outro conviva, né, outro convidado, explicou-se: acabei de comprar 5 juntas de boi e preciso ir experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por perdoado. E outro ainda argumentou: acabo de me casar e por esse motivo não posso ir. E por quantas vezes a família não vira para nós um problema, quando na verdade a família é uma bênção, uma solução. Deus não rouba nada de ninguém. Deus não tira nada, Deus não deve nada a ninguém. Deus te deu a tua família para somar. Família não subtrai. A tua esposa soma. O teu esposo soma. Os teus filhos somam. Deus não deve nada para ninguém. Deus não fica devendo. Deus soma na tua vida. Mas na leitura desse indivíduo, o casamento subtraiu. Ele fala: não posso, acabei de me casar. Não posso, estou com o primeiro filho. Não posso, engatei o segundo. Não posso, sou muito brabo, tenho o terceiro. Eu não posso, agora eu preciso trabalhar para poder conseguir mais dinheiro, para poder ter a casa para essas crianças. Não posso, porque agora eu tenho que buscar aposentadoria. Não posso, porque agora eu tenho que curtir minha aposentadoria. Eu nunca posso, porque sempre é um horizonte que vai sendo empurrado. E aí continua: diante disso voltou o servo e tudo relatou ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se sobremaneira e ordenou ao seu servo: sai agora, mesmo para as ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos, que somos nós, que somos os gentios, porque Jesus veio primeiro para os judeus. E eles estão o rejeitando. Busca aqueles que querem. Busca os que estão clamando alguma coisa. Tragam para o meu banquete. Mais tarde lhe relatou o servo: tudo que o Senhor mandou está feito conforme a tua vontade. Mas ainda há lugar. O reino de Deus é um reino de muitas nações, né? Então ordenou o Senhor a seu servo: ide por vários caminhos e atalhos, e os que encontrar, obriga-os a entrar, para que minha casa fique repleta. Desejo de Deus é uma família grande. Porquanto vos asseguro que nenhum daqueles que previamente foram convidados provará da minha ceia. O custo de ser discípulo de Cristo é qual, portanto? Se alguém, verso 26, se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, aí vem a conclusão, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. O problema não é a família. O problema é o que as pessoas fazem dela. Esse que é o problema. Jesus, ele manda o homem para a família porque ele quer salvar a família daquele homem. Ele só pede para você se desloque da sua família, se desloque no sentido de apego emocional excessivo, amém? Não é abandono não, meus irmãos, em nome de Jesus. Entenda isso. Esse apego emocional excessivo, quando isso atrapalha o seu relacionamento com Deus, para que nada vire ídolo na sua vida. Para que nada vire ídolo na sua vida. Para que nenhum dos seus projetos pessoais vire ídolo na sua vida. Ou seja, o que a gente percebe aqui, que a questão é que a família e os negócios, os interesses pessoais, eram colocados diante de Jesus como impedimento a uma entrega sincera. Para esse homem, não. Ele queria fugir da família dele. É o contrário. E às vezes Jesus manda a gente para o lugar da dor para ser tratado. Porque esse cara com certeza teve um estresse pós-traumático. Isso é óbvio. Ele se vê livre, puro, são. A notícia chega para todo mundo, né? E sabe o que é curioso? Repare no texto. Por que as pessoas vão ver o homem? Não por causa dele. Qual que é a notícia que circula pelas cidades adjacentes? Jesus matou 2.000 porcos.
As pessoas não vão porque o cara está liberto, mas porque Jesus trouxe prejuízo. E vai todo mundo correr. Tanto que quando falam assim, Jesus se curou endemoniado, mas matou 2.000 porcos. O que eles falam? Vai embora. Vai embora, Jesus. Mas eu curei esse homem, tal como eu curei. Ele poderia curar outros, poderia libertar outros. Mas o Senhor está trazendo prejuízo para a gente. Vai embora. Esse homem não tinha nada para ficar ali. Os homens estão mandando embora aquele que o curou. E ele tem que voltar para a família dele, que provavelmente o abandonou. Volta para a sua família. Volta para os seus. Você vai ser veículo de cura. E às vezes alguns aqui podem pensar, eu não tenho interesse de voltar para minha família. Eu não tenho interesse de voltar para os meus amigos. Eu não tenho interesse nenhum. Você é um instrumento de cura que Deus levantou para a tua parentela. Tu é o instrumento de cura. Tu é o instrumento da salvação. Tu é o porta-voz de Deus nesse sentido. Então, eles só chegam por causa da morte dos porcos, não por causa do cara. Quer dizer, é o choque, é o incômodo que Jesus traz que faz com que eles cheguem lá. Sendo que Jesus está fazendo muito mais do que qualquer um deles poderia fazer. Muito mais. Então, meus irmãos, não tem contradição nenhuma. E eu gosto sempre de mostrar que essa ausência de contradição é importante de se entender. Aliás, eu gosto até sempre de mostrar também que essas frases, às vezes, do cotidiano, que aparentam contraditórias, não são contraditórias, são sempre contextuais. E eu sempre gosto de escolher 2 frases, que eu acho que a sabedoria do povo assim, é muito poderosa, né? Porque é aquele ditado que fala muito. E tem 2 ditados que eu gosto muito. O primeiro deles, bom é inimigo do ótimo. Eu adoro esse ditado. O bom é inimigo do ótimo. Ah, tá bom. Mas esse bom aí é inimigo do ótimo, pode ser melhor. Esse ditado fala sobre o quê? Sobre o problema de não se fazer com capricho. Pô, se você pode fazer melhor, está em condição de fazê-lo, o faça, porque o bom é inimigo do ótimo. Quem aqui gosta de basquete, né? Eu sei que alguns aqui gostam, sabem que esse ano o time lá de Denver, quem não conhece, fique fingindo que conhece. Fica assim, claro, né? O time de Denver, o Denver Nuggets, ganhou a NBA. Coisa maravilhosa. Um time que nunca tinha vencido a NBA. E qual foi o grande lema lá do dirigente geral lá, do general manager, olha que coisa bonita, do Denver Nuggets? Foi o seguinte, o bom é inimigo do ótimo. O time do ano passado era bom. Não ganhou, mas era um time bom. Mas não dá para ganhar se não for ótimo. Então ele mexeu algumas peças, ele abdicou de alguma coisa, fez uma troca, pegou outro e tal, para montar um time ótimo, para competir, para ganhar. Ele entendeu que precisava de mais capricho, mais esmero para ser campeão. Aí tem um outro ditado que é, o feito é melhor do que o perfeito. Você fala, pô, é contraditório. Você quer o bom, o ótimo, ou não quer o feito, não quer o perfeito? Não, porque esse ditado, ele é contra o perfeccionismo que paralisa. Você quer fazer a coisa tão perfeita que nada é feito. Eu quero um dia escrever um livro. Mas só quando... Meu irmão, acaba e lança, meu irmão. Esse livro logo aí, deixa que o mercado editorial vai dizer se é bom ou se não é. Quem aqui já fez trabalho de final de faculdade sabe o que eu estou falando. Às vezes você fala assim, que pode ser melhor. O teu orientador, e eu estou nessa posição hoje em dia, eu falo assim, entrega. Eu só falo isso. Só entrega. O orientador não pode contar, mas ele já tem a banca na mão. Ele não pode falar isso. Ele fala assim, filho, só entrega. Vamos, entrega. Já foi, tu nem sabe, está aprovado, só entrega. Não, mas pode ser melhor, deixa para o mestrado, vai. Entrega, depois a gente vê isso, depois na volta a gente compra. Dá. Feito é melhor que perfeito, porque senão a gente não vai nunca. Não, mas a minha palavra pode ser melhor. Pode. Mas se eu tenho essa palavra hoje. Mas ela pode ser aprimorada? Pode. Mas se por ela ser aprimorada não pregá-la, eu perdi a palavra. Então não é contraditório, percebe? Bom inimigo do ótimo não é contraditório que o feito é melhor que o perfeito. E também, quem não abdica de pai, mãe, irmão, não é contraditório com vai na tua família e fala dos meus feitos. Não é contraditório. É contextual. Eu te pergunto, qual é o teu contexto hoje? Só você sabe, eu não sei, não vivo contigo. Você que sabe o seu contexto, você que sabe as suas questões. Você que sabe quais são as suas dores, os seus problemas, as questões da sua família. Você que conhece as questões do seu coração. E você precisa colocar diante do Senhor, Senhor, meu contexto é esse. Eu preciso de uma direção. Eu tenho muita energia, mas eu preciso de uma direção do Senhor. Então esse é o segundo ponto. Jesus ele veio para trazer crescimento de alma, ele veio para trazer libertação, e aquele homem ia fazer isso pela família dele.
Por mais difícil que para ele fosse, né? Lidar com esse estresse pós-traumático familiar que ele tinha que lidar. Terceira coisa e última coisa. O curado é percebido como são. O curado, ele é percebido como são. Ele é percebido como curado. Pessoas curadas, você olha para elas e você vê cura. Você tem que ver cura no curado. Se ele fala que é curado e ninguém vê cura, ele não é curado. Não basta falar que é curado. Precisa agir, falar, ser, sentir curado. Quando a gente vê a situação dele, como é que ele é visto pelas pessoas? O texto faz questão de falar isso. Quando chegam, ele está sentado, trajado e talvez, o texto não falou, até alimentado. Talvez aí os discípulos ali, pô, tem um pedaço de pão aí no barco? Ah, pega aí, pô, ele deve estar com fome, pega aí, cara, e tal. Ó, vem cá, rapidinho. Bolha aqui na água, cara. Pô, tá todo sujo. Aí alguém joga uma água na cara dele. Acerta a barba aí, cara, isso. Vamos lá, tal. Pega ali aquela roupa que tá sobrando ali, joga nele aqui. Isso, vamos lá, como o negócio, senta. Quando chega ele tá lá, arrumadinho. O curado é visto como curado. O curado demonstra cura. Ele tem que ser visto como alguém que é curado. Do contrário, ele não está curado de verdade. E às vezes a gente subtrai isso como uma questão menor, mas não é menor. Em tudo a gente expressa a nossa cura. Inclusive em aspectos materiais e imateriais. Em aspectos materiais, estou falando de você mesmo. Como você se veste, como você sorri, como você fala, aspectos cotidianos, isso fala muito sobre a gente. Eu dei o exemplo numa aula da Davi, né, que a gente estava falando sobre postura. A Alexandra falou essa aula, e eu comentava o caso do pastor André Fernandes. Alguns irmãos já conheciam aqui o pastor André Fernandes, hoje é conhecido, trabalha lá nos Estados Unidos, né, tá pastoreando nos Estados Unidos, na Lagoinha lá. Eu não sei exatamente se é Miami, mas enfim, né, algum lugar ali. Oi? Ele já voltou para São Paulo? Olha só, não estou acompanhando de perto, não. Né? Teve uma temporada lá fora e já está em São Paulo. Olha só, Deus faz coisas maravilhosas, né? E o cara roda. Legal, está em São Paulo. O André Fernandes certamente está ouvindo a gente agora. Brincadeira, está pregando, com certeza. Mas um abraço para ele quando ele assistir isso um dia, por acaso que cair no YouTube dele. Torcendo para o YouTube o algoritmo fazer a sua parte, né? E ele conta que, quando ele veio aqui, ele conta que quando ele se converteu, ele se largou de mão, porque às vezes o crente ele acha que o corpo ele é só veículo do espírito. Assim, o que conta é o espírito. E o corpo, essa terra vai levar. E o cara não se cuida. Ele não se arruma direito. Ele não tem nenhum tipo de prenda consigo próprio, um cuidado consigo próprio, com a unha, com a barba, com o cabelo. Meus alunos brincam comigo, professor, o senhor está sempre na régua? O senhor corta o cabelo de quanto tempo? Eu falei, 2 semanas. Os caras falam, é muito regular. Eu falei, porque se eu quero ter um cabelo e uma barba, eu tenho que cuidar. Porque se for para ter uma barba bagunçada, eu prefiro não ter. Porque ninguém é obrigado. Eu vou chegar aqui, os irmãos têm que saber como é que eu sou. Eu quero demonstrar cura. Alguém vai chegar aqui e ver, o cara todo largado, todo desgrenhado. Ele fala, Jesus liberta. Eu falo, de quê? Do banho? Do cuidado? Não. A gente tem que se cuidar. Gente curada demonstra cura. Tem que estar arrumado. Entendeu? E ele fala que ele começou a se descuidar. Ele começou a comer muito errado. Nessa coisa de crente come muito, não sei o que, barará, que é uma outra invenção do diabo isso aí, né? Vamos ser bem claro aqui. Crente não bebe, mas come. Mas glutonaria é pecado, vamos lembrar. Come muito mesmo e tal. E começou a se descuidar. E aí começou a não cuidar do cabelo, da barba, ganhou muito peso. E não tem a ver com ser gordinho ou ser magrinho, porque ele começou a se largar. Deu para entender? Eu sou gordinho, Jesus me ama. Ama. No meu caso, tem até mais espaço para o Espírito agir, né? Uma tenda maior. Tranquilo, não tem a ver com ser gordinho ou magrinho. Eu estou falando do descuido, percebeu? Ele foi ladeira abaixo, ele começou a ganhar muito peso de modo errado, ele começou a ficar muito largado, ficou muito cansado, a barba estava ruim, o cabelo estava ruim, a pele piora, a unha piora. E aí ele ia pregar de Jesus para os amigos dele, os amigos falaram assim, cara, não sei se quer. Porque você era um cara bonitão e foi para Jesus e ele fez isso contigo. E ele contou isso, e isso foi um choque de realidade para ele. Ele falou, não, as pessoas têm que ver em mim a cura que eu prego. E voltou a se cuidar. E temos mesmo que nos cuidar.
temos que ter o básico desse cuidado. E em outras coisas mais, nossas expressões diárias. Eu contei para os irmãos meu testemunho, eu não tenho nenhuma vergonha de contar isso. Eu tive que reaprender como sorrir, eu tive que treinar sorriso. Isso é verdade, eu tive que treinar sorriso. Sabe por quê? Porque na escola meus alunos falavam. Quem é que ouviu isso no DAV? Quando eu contei no DAV? Quando eu estava na escola, dou aula ainda, né? Eu chego na sala de aula e eu brinco, eu toco, eu rio, e aí, molecada, e não sei o quê. E brinca tudo, eu Sérgio Malandro. Aí acaba a aula, eu vou para o corredor e eu tenho muito cuidado com essa coisa que é estudante, adolescente e tal, então tenho muito cuidado, né, cara? Porque você sabe, irmãos, uma coisa importante para os irmãos estarem até sempre atentos. Escola não é um lugar de seres de luz, não, tá? Tem muita gente maldosa em escola. Tem muito predador sexual em escola também. Então, os irmãos sempre muito atentos. Os educadores são anjos de luz. Não se iluda. Só quem já viveu em sala dos professores sabe o que eu estou falando. É caos também, tá? Então, sempre tomei muito cuidado, mais com as meninas e tal. E aí, um dia, umas alunas me vieram falar assim, professor, trocar ideia contigo rapidinho. Inclusive, uma aluna cristã, católica, chega com o professor e fala com o senhor. O que acontece no corredor com o senhor? Eu falei, como assim acontece? O senhor é outra pessoa. O senhor na sala é super receptivo, brinca no corredor, senhor. Muito sério. Não parece o senhor. E eu achava que eu estava sorrindo. Eu passava para as pessoas e falava, professor, e aí, beleza? E eu achava que estava sorrindo. Quando eu faço, juro para vocês, eu fazia assim, e aí, tranquilo? Para mim isso aqui era sorriso. Tranquilo? E eu tô serião, né? E aí, tranquilo? Ele fala, professor, o senhor não sabe sorrir. Eu falei, acho que não sei. E eu fui para o espelho. Eu dou minha palavra para os irmãos. Eu fui pro espelho. Eu falei, e aí, beleza? Eu falei, não, tá bom. Achei. Tanto que os irmãos agora os irmãos vão perceber. Que eu chego na igreja e falo, e aí? Aqui, eu tô aqui. Você vai reparar isso. Porque eu treinei isso. Sabe por quê? Porque ninguém é obrigado a dar boa noite num culto para um cara com cara fechada. Ninguém é obrigado. Se eu tenho meus problemas, eu cuido deles. Mas o irmão tem que ver eu com um sorriso no rosto. Ele tem que ver. Mas às vezes você vai ter um problema muito grave. Aí eu vou pedir para o irmão ajuda. Mas, no geral, todo mundo tem problema. E tem gente que tem problema maior que o teu e tu não sabe. E o teu sorriso liberta. E tu fica retendo esse teu dente bonito aí na tua boca, rapaz. Sorri, rapaz. E eu comecei a treinar. Eu falo para os irmãos de verdade, eu treinei o meu sorriso. Eu treinei. E hoje no corredor, eu sou orgulhosamente um cara que mais sorri. Eu passo no corredor, e aí, galera, tudo bem, beleza? Tranquilo? Tudo certo? Jesus é bom, eu faço isso. Nosso sorriso, nossa postura, nosso corpo, mas também elementos imateriais, elementos simbólicos, o que falamos, como ouvimos. Tem gente que não gosta de ouvir, gosta de esperar a sua vez de falar. Está falando ali, esperando só a curva, assim, igual o cara que está querendo entrar virando assim, já mete o carro. O cara está só esperando a vez dele falar, a pessoa respirou. Deixa a pessoa falar, rapaz. A pessoa falar também cura a pessoa às vezes, tem que ouvir. Se a pessoa for idosa, irmão, nós queremos uma igreja com gente de todas as idades, amém? Eu não gosto desse negócio de igreja de jovem, eu gosto de igreja. Eu gosto de igreja. Igreja tem que ter gente idosa que me ensina alguma coisa, tem que ter criança fazendo caos e o Cleito carregando. Tem que ter isso. Tem que ter as duas pontas na minha igreja para mim, tá? Tem que ter isso. O idoso, às vezes, precisa de alguém para ouvir. O idoso, ele é curado assim. Ele precisa só de sentar, você sentar a pessoa fala alguma coisa. A história que tu já ouviu 12 vezes, escuta a 13ª. Ela precisa disso, é terapêutico para ela. Irmãos, essa igreja aqui, a igreja é um corpo de pessoas que amam o Cristo e amam uns aos outros. Não é tipo assim, eu venho para Jesus a despeito do meu irmão. Não, eu venho para Jesus e pelo meu irmão também. Eu saio de casa querendo fazer bem para vocês. Eu saio de casa querendo que vocês estejam felizes, orar por você, te abraçar, te dar um beijo, falar como é que você está. Quanto tempo? Te vi ontem. Quanto tempo? Eu quero poder ter isso, porque a igreja, o sonho de Jesus, é uma família de irmãos. A gente não pode falar, irmão, porque fica uma coisa muito vazia, se a gente não sente de verdade que o cara é teu irmão. É irmão de... Até fala, mas é irmão lá em Cristo, é irmão. É irmão.
Foi pago por um alto preço. Jesus o ama, Jesus o resgatou, ele é meu irmão. Ah, mas tem lutas, eu também tenho. Vamos tentar se acertar, vamos tentar melhorar, vamos pedir desculpa, vamos tentar, vamos seguir. É meu irmão. Então a gente tem que estar atento a isso, como a gente escuta, como a gente fala, como a gente se relaciona. E caminhando para o final, como é que eu percebo nesse sentido se eu sou curado? Como eu falei, vestuário é uma coisa importante. E a gente sabe que espírito atua nisso também. Tem espírito que derruba a pessoa. Derruba. A pessoa está sempre mal cheirosa. A pessoa está sempre com a roupa rasgada. Tem espíritos. Os irmãos aqui que conhecem um pouco mais sabem disso que eu estou falando aqui. Tem espíritos que atuam justamente nisso. Sabe por quê? Porque tira a dignidade. Tem outro espírito que torna a pessoa promíscua no vestuário. O vestuário não é só um detalhe. Ele é a expressão dos sentimentos internos também. E do que está norteando a nossa vida. Então, essa expressão é importante. E como também lidamos simbolicamente é fundamental. Como é que eu posso perceber se eu sou curado? Vou dar um exemplo aos irmãos. Se as pessoas próximas a mim se sentem muito à vontade para ser abençoadoras, para falar bem, para dar testemunho, para contar das dores dos outros, para a gente criar uma solução, eu sou curado. A pessoa me procura porque ela sabe que eu sou fonte de cura. Meu amigo fala comigo assim, poxa, o Fon tá com problema. O que a gente pode fazer? Ela fala comigo porque ela sabe que eu tenho essa característica. Agora, se as pessoas se sentem muito à vontade para serem maledicentes, nefastas, maldosas, perniciosas, próximas de mim, isso fala tanto a respeito delas, quanto fala de mim também. Isso fala muito sobre mim. Fala sobre quem eu sou na visão das pessoas. Porque eu quero que você entenda uma coisa, você não é quem você acha que é. Você é a representação que as pessoas fazem de você. Vou repetir. Você não é quem você acha que você é. Você é a representação que as pessoas fazem de você. Você quer um exemplo? Eu achava que eu estava sorrindo, que eu era o cara mais amistoso da escola no corredor. Mas isso era o que eu achava de mim. Mas a representação sobre mim era de um cara sisudo. Eu não sou o que eu acho que eu sou a representação. Se as pessoas se sentem à vontade para falar isso, como é que elas me representam? Como alguém que prospera isso. Como alguém que tem o mesmo caráter. Que também é maledicente. Que também é nefasto. Com quem eu me sinto muito à vontade de soltar algumas, porque essa pessoa vai acolher e até somar. Vai dobrar, vai pro dobro ou nada. Quando você está perto de alguém curado, a pessoa doente, ela tem um medo que ela vai falar. Que ela fala, ele não vai embarcar. Eu não estou te falando que você vai curar todo mundo. Mas você tem controle sobre você. Você acorda consigo, você dorme consigo todos os dias. E Jesus, ele vai cobrar de você. Ele vai falar com você. Ele vai curar você e vai deixar você são. E depois de deixar você curado, ele vai falar, agora você vai. Porque agora você é instrumento de cura. Jesus não pega um endemoniado e fala assim, vai endemoniado, falar para os outros. Não, Jesus cura, ele expressa a cura, fica evidente a cura e agora você vai. E esses somos nós. Qual é a cura que você precisa no seu coração? Qual é a transformação da qual você precisa? Qual é a mudança de mente que Jesus tem que fazer em você? Porque às vezes a gente acha, porque estamos muito tempo na igreja, somos totalmente transformados. Tudo está resolvido. E Jesus tem sempre um pedacinho para acertar. Tem sempre uma coisa que pode ser melhor, porque o bom é inimigo do ótimo. Deus tem algo para fazer na sua vida. Levante, vamos orar, vamos falar com Deus.